Meus senhores e minhas senhoras, a educação é uma das formas de se melhorar e subir de nível socioeconômico. A mais justa, a mais digna, a mais honesta, a mais que traz mais benefícios para a sociedade. E é em cima disso aí que eu quero falar um pouco sobre Benedito Nunes Pereira. De origem paupérrima, da zona rural. Ainda quando criança e adolescente, teve que trabalhar para ajudar na renda familiar. Pois, naquele tempo, não existiam os programas sociais que existem hoje para incentivar a educação. E ele, ali, sempre trabalhando para ajudar a renda, como eu já disse antes, um belo dia, resolveu se instalar aqui na cidade, lá na praça, a antiga Rua da Telha, que se chama Rua da Telha, a Praça Manuel Bezerra. E lá ele alugou uma casinha e realmente instalou-se com uma venda. E aqui, morando na cidade, começou a aumentar suas amizades e aproximou-se dos doutores realmente da época, que era o doutor Maciel. Fazia parte da amizade dele, principalmente naquele tempo que existia essa história de briga de galo. E ele sempre estava perto do doutor Maciel, era servido quase como guarda-costas. E o doutor Maciel gostava dele, via realmente a inteligência dele e a capacidade dele. E foi a ponto de dizer: Benedito, eu vou te arrumar um emprego lá no posto de saúde aqui de Vicência, onde hoje funciona a creche, lá perto ali da antiga quadra, a quadra velha. E ele foi para lá com um empreguinho de auxiliar de serviços gerais, servente. E realmente ali, sempre prestando atenção naqueles técnicos, naqueles enfermeiros, que antigamente não existia esse negócio de técnico. Era enfermeiro mesmo, não existia escola, era enfermeiro. Sempre prestando atenção nas atividades daquelas pessoas. Então, sempre olhando como era que eles, principalmente as atividades, era aplicar injeção e fazer curativos. Quando faltava um daqueles enfermeiros, chegava as pessoas para fazer o curativo, ele ia lá e fazia o curativo. E assim as pessoas foram gostando dele. Pouco mais, chegava lá no posto e chamava, deixava o enfermeiro e chamava: seu Benedito, venha cá fazer o meu curativo, que eu gosto mais do senhor me fazendo. Doutor Maciel, observando aquilo, realmente elevou-o de posto, passando ele para ser enfermeiro, mandando ensinar que ele aplicasse injeções e fazer realmente os curativos. E ele ficou ali realmente como enfermeiro. A partir dali foi subindo o seu nome, ganhando amizade dos licencianos, a ponto de às vezes estar em casa, fora do trabalho, dias feriados, e as pessoas irem chamá-lo para fazer um extra, fazer um curativo extra, aplicar uma injeção extra, e com aquilo ele foi ganhando realmente um dinheirinho extra e fazendo uma poupançazinha. Até o ponto que chegou de aparecer uma farmácia pequeníssima lá em Angélicas, naquele tempo que Angélicas não tinha a menor condição de nada, não tinha água encanada, não tinha calçamento, a luz era dada por um motor funcionando a óleo diesel até as 10 horas da noite, e ele foi se instalar lá em Angélica com aquela farmácia, com sua poupança que tinha realmente guardado, com a ajuda também de sua esposa, uma poupancinha que também tinha, que era professora de bordado e costurava realmente para fora. E ainda precisou da ajuda dos tios de Irene, da esposa, lá de Linda Flor. Realmente emprestaram uma quantiazinha de dinheiro para complementar e ele comprar a farmáciazinha lá de Angélicas. Depois, com certo tempo, claro que ele pagou, e uma das premissas dele, uma das maneiras dele era a honestidade. Mas lá em Angélicas ele começou, e daí foi logo ganhando também toda a comunidade, todos eram amigos deles, e a farmácia dele realmente, dentro das possibilidades de Angélicas, cresceu. E ele foi realmente crescendo naquela popularidade e sendo um amigo do povo. Muito inteligente. Naquele tempo não existia médico, era coisa dificílima, muito difícil. Ele, muito amigo do Dr. Maciel, o próprio Dr. Maciel e um outro Dr. Oswaldo lá de Nazaré, lhe ensinava e orientava quando os pacientes chegassem, que procurasse ele, e ele realmente, como farmácia, poderia fazer alguma coisa pelo doente naquele instante, enquanto não fosse procurar o médico. E ele dizia: meu amigo, e os pessoal, as pessoas assim procuravam. Chegava: meu amigo, eu não sou médico, você procura o médico, mas seu Benedito, onde é que eu vou arrumar o médico?
não existe Beto Nazaré. Em Vicência é uma dificuldade, o senhor sabe disso. Lá em Timbaúba, o senhor tem que fazer qualquer coisa. E ele fazia qualquer coisa realmente, e às vezes aquilo dava certo, e depois o povo realmente procurava, ele sempre avisando que não era médico, mas realmente procurasse o médico, mas naquela emergência, seu Benito, faça alguma coisa por mim. E ele fazia. E assim foi adquirindo aquela amizade. Foi crescendo aquela amizade com o povo, como também fomos nós crescendo. Fomos aqui 3 aqui de Vicência, e lá foi nascendo realmente o resto da família. Então, foi chegando o tempo que nós precisávamos de escolas. Terceira série primária, eu principalmente cheguei à terceira série primária. Na 4ª série primária já não existia professor em Angélicas, mas ele incentivou e fazia tudo para que nós estudássemos. Olha, eu pequeno me lembro disso, era quase como uma lavagem cerebral. A pessoa só tem valor quem é doutor. Os doutores da época, os juízes de direito, os advogados, os médicos, que eram os doutores realmente da época, eram as pessoas que ele realmente dava valor, valorizava, fazia aquela valorização tão grande que eu ficava realmente abismado. Eu digo realmente, meu Deus, eu tenho que estudar para ser realmente um doutor, como meu pai tanto valoriza e tanto realmente como ele quer. E eu sair lá de Angélicas, fui estudar 4ª série primária em Timbaúba, numa casazinha humilde de uma tia minha. Logo depois da 4ª série, foi quando viemos para aqui, para Vicência. Já vim fazer a admissão, e ele já com uma grande popularidade como farmacêutico da época, já em toda a região, chegou aqui. Não foi difícil se instalar aqui, nessa casinha que hoje funciona no BMG, aquele quartinho, que era um quartinho pequeno, e ele se instalou com uma farmáciazinha. E realmente também adquiriu a sua popularidade e o seu grande intento de realmente melhorar um pouquinho de vida, sempre com honestidade e dignidade, e não deixando a bandeira da educação cair diante dos seus filhos. Renunciava a qualquer mordomia, porque eu mesmo fui para Recife, ele ainda pobre, mas fui estudar em colégio realmente particular, mas ele deixava de ter um carro, deixava de ter outras coisas, para se realmente pagar a escola particular lá em Recife. E depois do certo, ele arrumou um certo dinheiro aqui com honestidade e dignidade, com a farmácia dele, com a maneira de atender as pessoas, realmente, como eu já disse, ele adquirindo cada vez maiores clientes e aumentando o movimento realmente da farmácia. Ele conseguiu comprar com muito esforço, mais uma vez deixou de podia ter um carro na época, mas deixou de comprar e comprou uma casa lá no Recife, na Avenida Caxangá. E assim foram todos realmente estudar lá. Ele realmente fazia isso. Ele dizia que realmente a única coisa que tinha para dar aos filhos era a educação. E que todos estudassem, porque era realmente a maneira de se viver melhor, de se adquirir um futuro melhor quando realmente chegasse à idade adulta. E então, meus amigos, foi assim, incentivando sempre. Eu fui lá para Recife, como eu já disse antes, passei no vestibular de medicina de primeira vez, ele animou-se ainda mais, foi quando realmente comprou a casa, e todos foram, e todos adquiriram seu curso superior, realmente sendo uma glória realmente para ele. Paralelamente a isso, lá em Angélicas também tinha uma outra virtude. Ele, com sua amizade, com seu modo de tratar as pessoas, foi convidado para ser vereador. E realmente lá em Angélicas, ele foi candidato a vereador e fazia campanhas montadas em cima de um burro, à noite, para que os outros candidatos não vissem que ele estava pedindo votos nem ajeitando votos, realmente na casa das pessoas. E foi naquele tempo liso, totalmente sem dinheiro para fazer campanha nenhuma, foi o terceiro mais votado. Só perdeu para o Teodino de Maranhão, filho do maior fornecedor de cana de Pernambuco, e perdeu para um primo dele, que hoje é um ricaço realmente no Recife, Severino Belo, e hoje, e aqui em Vicência já era um homem rico de Vicência. Ficou então no terceiro lugar, perdendo para esses dois. Então, meus senhores, foi assim, toda a trajetória como político realmente também foi coerente com seus eleitores e coerente com os partidos que ele tinha. Sempre mantia a fidelidade, a amizade, a generosidade com os seus eleitores, nunca deixando realmente numa situação difícil, quando necessitava, sempre ele estava ali para ajudar.